A agenda global, então, ela segue avançando e a partir da fragilização de Kyoto, o mundo começa a buscar, dentro das negociações da COP, uma série de novos mecanismos para poder endereçar essa agenda de forma mais robusta. Em 2009, a gente tem um marco importante na COP15, é a primeira vez que os países ricos se comprometem a dar apoio financeiro aos países mais vulneráveis e o Brasil ele estabelece metas robustas lá em 2009. Primeiro, a de reduzir entre 36% e 39% as suas emissões e também reduzir 80% do desmatamento na região amazônica, que é onde está concentrada grande parte da pressão que o Brasil recebe no entorno dessa agenda. E na sequência, a gente avançaria aí para o que hoje é considerado o principal marco nessa agenda. A COP21, em 2015, lá em Paris, é firmado o Acordo de Paris, que muda um pouco a lógica. A gente passa a deixar de olhar para o indicador de esforço exclusivamente, que é esse de reduzir as emissões, mas passa a ter como objetivo o indicador de resultado, que é limitar o aquecimento global a menos de 2 graus, se possível 1,5. Então, lá no Acordo de Paris, é dessa forma que está definido. A meta definitiva é limitar a 2 graus o aumento, mas se forem necessários esforços para que se possa atingir uma limitação a 1,5 grau, que esses esforços eles sejam evitados aí pelas partes. E é onde começam a ser desenhados os mecanismos de incentivo financeiro para países e desenvolvimento. Como a gente pode perceber aqui, esse tema do financiamento ele surge lá em 2007, em Bali. Ele é tratado novamente em 2009 e só em 2015 que ele começa a ganhar um desenho, né, um pouco mais robusto e organizado no entorno dele. Essas negociações elas são bastante complexas e a COP ela tem um elemento que torna qualquer tipo de decisão bastante difícil de ser implementada, especialmente quando ela trata de recurso financeiro, que é o fato de que as decisões só podem ser tomadas e ratificadas por todo o grupo quando há consenso absoluto. Então, não existe votação, não existe maioria simples ou maioria absoluta. É necessário o consenso. Nenhum dos Estados-membros pode discordar para que aquela matéria seja dada como superada. O Acordo de Paris, então, ele vem aí em substituição ao Protocolo de Kyoto, uma vez que, pelos motivos que a gente já viu, Kyoto foi fragilizado e muitos consideram que ele fracassou totalmente. O objetivo, então, é de limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus, se possível 1,5, e ele tem vigência até 2030, ou seja, nesse momento nós estamos aí sob gestão do Acordo de Paris. Ele tem como principais elementos as contribuições nacionais determinadas, que a gente conhece como NDCs, revisões periódicas. Existe um mecanismo de transparência e de prestação de contas também dentro das metas de cada país. Ele traz o financiamento climático pela primeira vez e fala também sobre tecnologia e cooperação para essa mitigação. As NDCs, que são as contribuições nacionais determinadas, então são as metas individuais de redução de emissões definidas por cada país, certo? E elas são revistas a cada 5 anos para que a gente possa intensificar os esforços climáticos e entender como que a gente está dentro daquilo que é chamada a rota de descarbonização da economia global. Ele tem um mecanismo, como eu disse, de monitoramento e divulgação dos resultados e ações de cada país. Então, a ONFCC ela monitora o desempenho, fala sobre o apoio financeiro aos países em desenvolvimento para mitigação e adaptação também. E aqui vale um parênteses bastante importante. Toda essa agenda de mudanças climáticas, do ponto de vista do desenvolvimento de política, tanto internacional como política pública local, gira no entorno desses dois termos, a mitigação e a adaptação. Mitigação é justamente esse esforço para que a gente reduza as emissões. E a adaptação é, uma vez que as mudanças climáticas estão em curso, ainda que hajam os esforços para essa redução das emissões, para a descarbonização, a gente precisa ter a capacidade de se adaptar a essas mudanças. Então, é dentro dessa agenda de adaptação que a gente vai tratar, por exemplo, do preparo aos desastres climáticos,
da nossa preparação em diferentes lugares do mundo com relação a eventos extremos. Então essa é uma agenda que ela é bastante focada nos territórios e na sua capacidade de resposta a eventos climáticos extremos. E o Acordo de Paris traz aí também essa cooperação, né, para que possa ser feita a transferência de tecnologia e o fortalecimento de capacidade de cada um dos Estados-membros dentro dessas agendas. O Brasil, como sempre faz historicamente nessa agenda internacional, apresentou metas bastante robustas, né, como a sua NDC, dentro aí do protocolo do Acordo de Paris, e se dispôs a reduzir aí os gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030. Lembrando que o ano base, né, ou seja, onde esse percentual vai ser aplicado, é o ano de 2005. Então, a nossa meta até 2025, a nossa meta para esse ano, é reduzir em 37% as emissões em relação aos níveis de 2005. E para 2030 é reduzir em 43%. A gente está propondo a neutralidade nas emissões do setor de uso de terra e florestas até 2030, com a absorção do carbono por florestas. Então, isso aqui tem uma relação direta com a política do governo federal de desmatamento zero até 2030. 45% da matriz energética composta por fontes renováveis também até 2030. A gente vai falar mais sobre transição energética e aqui é importante a gente lembrar sempre da diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Então aqui é a matriz energética do nosso país, ou seja, todo o nosso uso de energia, o que inclui aí os combustíveis fósseis. Então uma redução de 45% nas emissões dessa matriz até 2030. Os planos para enfrentar o impacto das mudanças climáticas no agro, para a água e nos ecossistemas. Aqui é bastante importante, a nossa NDC tem um capítulo que trata só da atividade agrícola do ponto de vista de adaptação. Então, como é que o agro vai ser impactado pelas mudanças climáticas e como que a gente avança para ajudar o setor nisso. Restauração de 12 milhões de hectares de florestas, restauração para que elas voltem à sua forma nativa também até 2030 e uso sustentável da biodiversidade e de produtos não madeireiros, visando a exploração aí dos grandes maciços florestais que a gente tem no país sem fazer o desmatamento. A gente segue então na nossa linha do tempo com alguns outros marcos importantes depois do Acordo de Paris. A COP25 é onde é formalizada então essa meta de limitar o aquecimento a 1,5 grau, que era um subitem no Acordo de Paris, passa a ser o novo compromisso a partir de 2019 e começa a ter uma discussão grande no entorno dos oceanos. Em 2021, na COP26, a gente tem aí a meta de zerar desmatamento até 2030. Essa é uma meta global, isso é importante ser dito. A gente fala muito sobre a política brasileira de desmatamento zero até 2030, mas ela é uma regulamentação do que é uma política global hoje e que todos os países que são signatários estão discutindo. E a China e os Estados Unidos, que além de serem os maiores emissores, estão aí entre os maiores parceiros comerciais também do nosso país, inicia em diferentes cadeias e com um timing diferente para cada uma delas, um boicote a produtos de desmatamento ilegal, e os dois países apresentam aí políticas bastante robustas de 100% de energia limpa até 2035. E em 2022, já agora na história mais recente das COPs, a gente tem a criação do Fundo de Perdas e Danos, para apoiar países afetados por desastres climáticos. Com isso, a gente pode perceber que existe uma agenda robusta, bastante grande, construída no entorno da temática de sustentabilidade, especialmente no combate às mudanças climáticas, tanto na agenda, como a gente viu, de mitigação, que trata da redução das emissões, como na agenda de adaptação, que também é uma agenda muito importante para o setor agrícola.